Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Catecúmenos. É uma alegria enorme continuar essa jornada com você, aprofundando nossa compreensão das verdades fundamentais da fé cristã reformada. Na aula anterior, nós conhecemos a proposta do curso, a organização da nossa igreja e os temas que vamos estudar juntos. Agora, daremos um passo importante. Vamos falar sobre como Deus ele se revelou a nós. A fé cristã não é baseada em suposições humanas ou em especulações filosóficas. Ela nasce da revelação do próprio Deus. Um Deus que falou, que se deu a conhecer e que deseja ser conhecido. Hoje vamos aprender sobre as duas formas pelas quais Deus se revela. A revelação geral, através da criação e da consciência humana, e a revelação especial por meio das Sagradas Escrituras, com destaque para a centralidade de Jesus Cristo. O nosso objetivo é entender por que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática, e como Deus se faz conhecer de forma clara e salvadora por meio dela. Que o Senhor nos conduza nesse estudo com graça e verdade, e que o conhecimento da sua revelação produza em nós temor, fé e amor por sua palavra. Pegue sua Bíblia, vamos juntos. Se for preciso, dê uma pausa, leia os textos e volte ao decorrer na sequência da aula. A palavra do Senhor no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O primeiro aspecto que nós veremos é uma relação que existe entre a revelação de Deus e a suficiência das Escrituras. Deus, ele em sua graça, ele não deixou a humanidade sem testemunho. Ele inspirou a sua palavra para que nós tivéssemos acesso a ela. Ele se revelou de formas distintas ao longo da história, com um propósito claro: tornar-se conhecido e glorificado entre os homens e conduzir os seus eleitos à salvação. Essa revelação divina pode ser dividida em duas categorias principais. A primeira, a revelação geral, e a segunda, a revelação especial. A revelação geral, ela fala como Deus ele se revela por meio da criação, por meio da luz da natureza. A revelação geral, ela é a manifestação de Deus por meio da criação e da consciência humana. Ela é chamada de geral porque ela é universal. Ela alcança todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Por meio dela, Deus se faz conhecido em aspectos como a sua existência, poder e sabedoria. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 2, versículo 14 e 15, que a lei de Deus está gravada no coração humano. Mesmo os gentios que não receberam a lei escrita demonstram ter uma consciência moral, o que evidencia que há uma norma interior dada por Deus. Essa consciência, embora afetada pelo pecado, aponta para a realidade de que todo o ser humano conhece, em alguma medida, o certo e o errado. Além disso, em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo ensina que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Isso significa que a própria natureza é uma espécie de livro aberto, que declara a existência de um Criador. O salmista ele reforça esse ensino quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, no Salmo 19, do versículo 1 ao 3. E essa revelação é contínua e universal. E quando nós olhamos para a criação, nós não podemos concluir outra coisa a não ser dizer: não tem como tudo isso ter vindo do nada. Existe um Criador. E a criação revela que existe um Deus que criou todas as coisas. Contudo, embora a revelação geral seja suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus, Romanos 1, versículo 20,
ela não é suficiente para conduzir à salvação. A mesma carta aos Romanos declara que aqueles que rejeitam a Deus e aprovam o pecado são réus da condenação. Romanos 1, versículo 32, e que todos os que julgam os outros com base em sua própria justiça revelam a sua própria culpa. Romanos 2, versículo 1. E por isso nós veremos agora a insuficiência da revelação geral para a salvação. Essa revelação geral, ela mostra que Deus existe, mas não é o caminho da salvação. Ela é suficiente para condenar, mas não para redimir. Em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 21, Paulo escreve que na sabedoria do mundo o homem não conheceu a Deus. Ao invés disso, Deus escolheu salvar os crentes por meio da loucura da pregação, ou seja, pela proclamação do Evangelho. O verdadeiro conhecimento de Deus, aquele que conduz à salvação, é obra do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. O homem natural, sem a iluminação do Espírito, ele não pode compreender as coisas espirituais, pois elas se discernem espiritualmente. É o Espírito quem abre os olhos do coração para a verdade salvífica. Por isso, se você está compreendendo, entendendo a palavra do Senhor, isso é uma demonstração que o Espírito está trabalhando e tratando na sua vida. E por meio da revelação especial, por meio da palavra do Senhor, nós podemos entender que diante dessa insuficiência da natureza e da consciência, Deus ele se revelou de uma maneira sobrenatural e progressiva ao longo da história. Ele deu determinadas pessoas e povos para manifestar sua vontade de forma clara e salvadora. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, afirma que Deus antigamente falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Essa revelação especial foi registrada por inspiração divina nas Sagradas Escrituras. Assim, o que antes foi revelado em parte de forma oral, foi confiado à escrita, para que fosse preservado e transmitido fielmente às futuras gerações. E aqui estamos nós hoje, sendo abençoados e tendo acesso a essa revelação escrita, as Escrituras Sagradas. As Escrituras elas são um registro fiel da revelação de Deus. Em Provérbios 22, do versículo 19 ao 21, nós vemos que Deus revelou suas palavras por escrito para que o povo pudesse ter certeza da verdade. Lucas também escreve seu evangelho com o propósito de oferecer segurança doutrinária aos crentes. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 3 ao 4. Romanos 15, versículo 4, nos ensina que tudo quanto foi escrito anteriormente foi escrito para nosso ensino e para nossa esperança. O próprio Senhor Jesus ele usava as Escrituras como base para a sua vida e ministério. Nós podemos ver isso em Mateus 4, no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10. No momento da tentação de Cristo, resistir às tentações, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Isso demonstra a autoridade suprema das Escrituras. O único homem, o Deus encarnado, que poderia dizer de si mesmo, olha, eu posso, dou para nós o poder da sua palavra, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Essa passagem das Escrituras nos mostra a beleza da palavra do Senhor. O Senhor nos ensina a como lidarmos com dificuldades e tentações por meio da sua palavra. Isaías, no capítulo 8, versículo 9 e 20, declara que nós devemos nos apegar à lei e aos testemunhos, rejeitando qualquer outra forma de revelação, como necromancia, adivinhação, novas profecias, agoureiros, sinais. As Sagradas Escrituras são suficientes para nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 15 diz isso. A palavra profética, diz Pedro, é luz que brilha em lugar escuro. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. O texto de Hebreus capítulo 1, no versículo 1 e 2 nos lembra que Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora Ele nos fala por meio do Filho. E esse testemunho de Cristo está registrado nas Escrituras. E essas Escrituras ela é composta
pelo Antigo e Novo Testamento, 66 livros. As Sagradas Escrituras compreendem todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Em Lucas 16, do 29 ao 31, nos mostra que Moisés e os profetas do Antigo Testamento são suficientes para o arrependimento. Efésios capítulo 2, 20, ensina que a igreja está edificada sobre os apóstolos, o Novo Testamento, e os profetas no Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, nos adverte contra qualquer adição ou subtração do texto sagrado. A escritura é completa, suficiente, fechada. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, nos afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Os livros que são chamados apócrifos não fazem parte do cânon sagrado, pois eles não foram reconhecidos como inspirados. Jesus mesmo cita as divisões tradicionais do Antigo Testamento: lei, profetas e salmos. Está lá em Lucas capítulo 24, no versículo 27 e no versículo 40. Além disso, os oráculos de Deus foram confiados aos judeus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, que jamais reconheceram os apócrifos como parte do cânon. A autoridade e a interpretação das Escrituras, ela é algo extremamente importante para nós entendermos essa doutrina. As Escrituras, elas não recebem sua autoridade da igreja, mas diretamente de Deus. A igreja apenas recebeu o que Deus revelou. Em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 19 ao 21, nós aprendemos que a profecia não provém de vontade humana, mas de homens inspirados pelo Espírito. Em 1 João capítulo 5, no versículo 9, João nos ensina que o testemunho de Deus é maior que o dos homens. A inspiração das Escrituras é reafirmada em 2 Timóteo 3,16. Os crentes de Tessalônica, ao ouvir a pregação de Paulo, receberam a pregação de Paulo como verdadeira palavra de Deus. Veja, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. As Escrituras também possuem evidência interna da sua divindade. Veja 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15. E a sua maior evidência vem da ação direta do Espírito Santo que ilumina e ensina os crentes. Se você puder pausar e ler esses textos que eu irei citar agora, veja como os textos eles apontam para a obra do Espírito Santo, mostrando o ensino e a compreensão da palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. João capítulo 16, versículo 13 e 14. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 12. Isaías 59, versículo 21. E demais outros textos que falam sobre isso, sempre mostrando que a obra do Espírito Santo é nos fazer compreender, ele nos ensina a sua palavra. E por isso, a palavra de Deus ela é suficiente para a salvação. Ela é clara. E ela é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. As Escrituras são a regra completa de fé e de prática. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos está pautado na palavra do Senhor. Não deve ser acrescentado ou removido nada dela. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Leia esses textos. Mas, contudo, é necessário que cada crente receba iluminação espiritual do Espírito Santo para compreendê-la. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 45. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Se você está compreendendo a palavra do Senhor, é uma demonstração que o Espírito Santo está agindo na sua vida, te fazendo compreender e entender verdades que antes você não entendia. Os princípios das Escrituras eles devem ser aplicados, compreendidos, e que isso deve gerar uma prática clara e real às situações concretas da vida, com ordem e decência. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios 11, do 13 ao 14, e o capítulo 14, versículo 26 e versículo 40. As Escrituras são claras.
Ainda que algumas partes sejam difíceis, elas são compreensíveis aos simples. O texto no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso, as Escrituras, elas são extremamente confiáveis. Porque o Senhor dá sabedoria, ela restaura a alma. As Escrituras, elas foram escritas nas línguas originais e a sua preservação tem sido garantida pelo próprio Deus. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículo 18. A revelação bíblica é pura e confiável. Isaías capítulo 8, versículo 20, João 5, 39. Ela não precisa de complementos. As Escrituras, elas se interpretam a si mesmas. Veja o que diz 2 Pedro 1, 20 e 21, Atos 15, versículo 15 e 16. Elas devem ser o juiz supremo em todas as controvérsias religiosas. Qualquer dúvida, qualquer questão doutrinária religiosa, ou eu acho, ou eu penso, ou eu prefiro, está em segundo plano, terceiro plano. O que importa é o que está escrito. O Senhor nos ensinou. Está escrito. Está escrito. E é assim que nós devemos viver a nossa vida cristã. E a história, a realidade mostrada nas Escrituras, essa metanarrativa, onde todas as narrativas se assemelham. Toda história ela tem um começo, um problema, isso se desenrola e no final tem uma conclusão, uma solução. Todo livro, história, conto, filme tem esse padrão. E mostra como as Escrituras, em um espaço longo de tempo, é uma única palavra revelada pelo próprio Deus. A metanarrativa das Escrituras, ela apresenta uma história unificada e completa que vai das origens mais sombrias da humanidade até a plena restauração de todas as coisas. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, você verá que Deus criou todas as coisas com ordem e com propósito. No capítulo 2, o ser humano é colocado no Éden em comunhão com o Criador. E ele é cercado pela vida. Nós podemos ver o rio da vida, a água da vida, a árvore da vida ali presente. Porém, em Gênesis 3, essa harmonia ela é quebrada pelo homem. Quando a serpente introduz o pecado no mundo, o homem cai como fruto proibido. A partir daí, toda a narrativa bíblica se desenvolve como uma progressiva revelação do plano de redenção de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, essa história culmina com o juízo final e a destruição definitiva de Satanás, a antiga serpente. Nos capítulos 21 e 22, nós vemos o clímax da restauração. Nós vemos um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa, onde Deus habita com o seu povo. Lá, novamente, há um rio da água da vida e árvore da vida, retomando os símbolos do Éden, mas agora em sua plenitude eterna. Essa estrutura mostra que a Bíblia é mais do que uma coletânea de livros. Ela é uma revelação completa, clara e suficiente de Deus para a salvação e para guiar a vida cristã, conduzindo a humanidade da queda à glória. A Bíblia Sagrada é a revelação completa, clara e suficiente de Deus para a salvação e a vida cristã. Ela é inspirada, inerrante, autoritativa. Nenhuma outra fonte, tradição, razão ou experiência pode se igualar a ela como regra de fé e prática. Como discípulos de Cristo, nós devemos amar, estudar, obedecer e viver a palavra de Deus, confiando
que nela está revelada toda a vontade de Deus para o nosso bem e salvação eterna. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Deus te abençoe com essa palavra. Muito obrigado por ter acompanhado mais essa aula do nosso curso de catecúmenos. Espero que o estudo sobre a revelação de Deus, tanto na criação quanto nas Escrituras, tenha edificado a sua fé e despertado ainda mais o seu amor pela palavra do Senhor. Se você foi abençoado por esse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativa aí o sininho para receber as próximas aulas e também compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou irmãos da igreja que desejam crescer no conhecimento da doutrina reformada na palavra do Senhor. Essa é uma forma simples, mas muito eficaz de espalharmos o ensino fiel da palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça em graça e verdade e que nos encontremos na próxima aula com o coração pronto, aprendendo e caminhando juntos na fé. Até lá e que Deus te abençoe.